Bom dia, pessoal. Good morning. Vamos lá para nossa revisão de inglês? Vamos dar início, então. Esse conteúdo, gente, é o conteúdo do capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Referente ao capítulo 1, 2 e 3, que fazem parte da segunda unidade aí dos assuntos do teste. A gente começa a revisão pelo past continuous, tá? A estrutura do past continuous, ela é composta pelo sujeito, o verbo auxiliar, was, were. Quem sabe me dizer quem é was, were? Acertou quem disse que é o passado do verbo to be. A gente está falando do tempo do passado, lembrem. Então, o verbo auxiliar, ele vai entrar na oração no passado. Mas o verbo que já existe na frase, chamado de verbo principal, mais o ing, que é a partícula que proporciona o gerúndio. E o restante da frase que eu coloquei aí como objeto. Aí eu fiz um quadrozinho de como usar was or were, tá, gente? Achei bem legal. Was or were, como ele é um verbo auxiliar, sendo ele um verbo auxiliar, é ele que vai caminhar pela oração para determinar a forma negativa ou interrogativa dessas frases, né? Então, se na afirmativa eu digo I was, na negativa vai virar I wasn't ou was not. E na interrogativa, olha só, o was que estava atrás veio para frente da oração então. Was I. Assim como were, tá, gente? Se existir was ou were na oração, são eles que caminharão para frente e para trás na frase. Então, o passado contínuo é um tempo verbal composto de was, were, mais a forma final do verbo principal com wing, como eu falei na página anterior, tá vendo? Então, vamos ver essa frase aqui. The man was walking along the beach at sunrise. Então, como eu faço para construir a forma negativa dessa frase? Onde é que está o verbo auxiliar? Was. É no was que eu acrescento not. The man wasn't. Vamos ver aqui embaixo? Ou he. Ele botou he porque the man representa ele na língua inglesa. Então, existem algumas regrinhas para o uso do gerúndio aí no verbo principal, né? Verbos terminados em Y, a gente acrescenta o ing normalmente. Verbos terminados em E, a gente remove a partícula E. Verbos terminados em 2E, a gente acrescenta o ing normalmente, tá? Verbos terminados em E, como lie, mentir, né? Dia, a gente remove o IE e acrescenta Y no lugar dele. E verbos terminados, verbos monossílabos, run, put, stop, a gente repete a última sílaba antes de acrescentar o ing. Então, relembrei aí as regras. Opa! Deixei aí essa atividade de past progressivo e o past continuous. Vou dar uma segurada para que vocês possam anotar no caderno. Vou fazer essa primeira aqui, ó. The. Para the eu uso was ou were? Quem pode me responder? Acertou quem disse were. They were playing Monopoly. Aqui nessa de baixo, para I eu uso was ou were? Was preparing dinner. Vamos lá? Mais uma. The kids. The kids é plural ou singular? Plural, muito bem. Então, eu uso was, were. Were. The kids were playing. Isso aí. Acertou quem fez assim. Continuem, por favor. Pronto.
No passado simples, olha a revisãozinha, eu coloquei aí, antes de falar sobre passado, eu preciso, gente, classificar os verbos na frase. Eu preciso identificar se o verbo é regular ou se o verbo é irregular para eu poder conjugar o passado simples desse verbo. Eu coloquei essa listinha aí, ó. Mas quando eu falo de passado simples, na listinha eu não olho para essa parte aqui, essa lacuna da listinha. Não estou falando de past participle, eu estou falando de simple past. Então, é essa listinha aqui que eu vou olhar. Observem, os verbos regular ou regular verbs. Então, os verbos regulares, gente, ao passarem para o passado, eles recebem um sufixo ed. Vocês já estão cansados de saber, porque eu já dei várias vezes aula disso, né? E o irregular verbs, né? Eles são chamados dessa forma, irregular, porque eles mudam totalmente a sua estrutura de palavra, né? Então, o regular é muito mais fácil de conjugar, mas para que vocês possam conjugar, vocês precisam estudar essa listinha, tá? Então, quem quiser reproduzir aí essa lista que eu coloquei no caderno, eu vou dar uma segurada e aí vai treinando como escreve os verbos regulares e irregulares no passado simples. Olha, como eu falei na explicação anterior, a gente acrescenta ed, mas tem verbos terminados com y que a gente acrescenta o quê? Ied. Mas eles precisam ser antecedidos de consoante, vê só? E verbos terminados em e, a gente só acrescenta o d. Eu coloquei mais alguns aqui, ó, regulares. Passado simples. Qual é o verbo auxiliar, então, professora, que eu utilizo no passado simples para poder construir frases negativas e interrogativas? Eu posso colocar o not atrás do verbo regular? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Na hora de construir uma frase negativa, a gente coloca na frase um verbo auxiliar. Quem é esse verbo? Did. Did é o passado do verbo to do. Então, ao construir a oração negativa ou interrogativa, a gente acrescenta o did como verbo auxiliar. Qual é a função do verbo auxiliar? Determinar o tempo da frase. Então, ao acrescentar o verbo auxiliar, o verbo que estava no passado, I drank, ele volta para a sua forma no presente, drink. I didn't drink. Quando eu acrescento did, o verbo que existia na frase que estava no passado volta à sua forma no presente. Ah, professora, por quê? Porque a partícula determinante do tempo é o did, tá, gente? Então, ao acrescentar did na oração, eu não posso manter o verbo principal conjugado, ok? Na forma interrogativa, o did, que estava depois do sujeito, vem então para frente da frase. Professor, eu uso did na forma afirmativa? Jamais. Na forma afirmativa, eu conjugo o verbo. Eu vejo se o verbo é regular ou irregular. Se for regular, eu acrescento ed, id, ou iad, ou d, como vocês viram anteriormente. E se for irregular, eu tenho que colocar a forma do passado deste verbo, que nem drunk. Drunk é um verbo que é irregular. A forma dele original é o que? Drink. Olha aí, então eu deixo uma atividade para vocês sobre este conteúdo, tá? Peço para que vocês passem as frases abaixo em perguntas no passado. Lembre, tá? Que o verbo, ele vem após o sujeito na língua inglesa. O sujeito sempre vem no início das orações, caso vocês tenham dificuldade para encontrar o verbo. E eu fiz outra atividadezinha aí, ó, do passado simples,
para que vocês possam preencher. Galera, boa sorte, bom estudo. Deus abençoe vocês, muita saudade.